turma, bem-vindos a mais uma videoaula de Biologia. Vamos conversar sobre bioenergética? Então, esse é o nosso primeiro assunto, e para isso eu peço que vocês abram a apostila na página 38. Para conversar sobre bioenergética, antes eu peço para que vocês façam uma reflexão. O que vocês acham que está acontecendo exatamente agora dentro do corpo de vocês? Será que, vocês podem pensar que agora você está com fome e o seu corpo está pedindo comida, ou ainda você está com sono, enfim. Bom, se você pudesse olhar para dentro do seu corpo, veria que ele sempre está em atividade, sempre as células vão estar trabalhando, independentemente se você está acordado ou não. E todas essas reações químicas que vão ocorrer dentro da célula, elas são, esse conjunto, é chamado de metabolismo. E esse metabolismo, ele pode ocorrer de duas formas. Esse metabolismo, ele pode ser por anabolismo ou catabolismo. As reações catabólicas são aquelas em que moléculas mais simples, quando unidas com energia, elas formam moléculas mais complexas. E um exemplo disso, temos a fotossíntese, que moléculas muito mais simples que estão disponíveis no ambiente são agregadas com a energia solar e assim formam uma molécula complexa. E as reações de catabolismo são aquelas moléculas mais complexas que são quebradas e acabam liberando energia. Essas moléculas de reações catabólicas, a gente pode ter como exemplo quando a gente se alimenta. A gente come lá o hamburgão, enfim, ou uma comida mais saudável, e a partir do momento que essas moléculas entram no nosso corpo, elas são grandes, são moléculas grandes. E quando elas são quebradas, a partir do momento que elas são quebradas, há a liberação de energia para que ocorra o funcionamento dos nossos órgãos e também para que a gente realize atividade no nosso cotidiano. Então, essa seria a diferenciação de anabolismo e catabolismo. Bom, a gente já viu sobre esse assunto lá na primeira apostila, na página 8. Mas para refrescar a memória, é interessante que vocês abram lá para ter uma noção dessa diferenciação. Então, na apostila, ele ainda dá duas definições para anabolismo, uma definição para anabolismo e outra para catabolismo. Para anabolismo, ele diz assim: também são chamadas de vias de síntese, pois ocorre a produção de substâncias a partir de outras mais simples. Então, como por exemplo, a síntese de proteínas, o conjunto de aminoácido que se une para a formação de uma proteína, esse processo de união para formar uma proteína é chamado de anabolismo. Assim como na fotossíntese, que há a união de várias moléculas e também a questão energética, para daí a produção de uma molécula de glicose. Isso em anabolismo. Agora, o catabolismo, por definição, é dito também são chamadas de vias de decomposição, uma vez que moléculas complexas elas são degradadas em mais simples. E um exemplo que eu já tinha dado para vocês é a questão da alimentação. A gente come e a partir do momento que a gente ingere esse alimento, ele vai ser degradado para que a gente consiga obter energia. E durante esse processo de degradação, de quebra dessas moléculas, há então a formação, na quebra, a liberação de energia para que a gente possa usar. Mas, como tudo não é tão simples no nosso organismo, temos ainda mais diferenciações, que é a questão de reações endergônicas e exergônicas. E o que são elas? As reações endergônicas são aquelas que há uma maior absorção de energia do que é liberado. E daí temos como exemplo a fotossíntese, no qual há uma reação, com isso tem os reagentes, o material, aquelas moléculas mais simples,
e a partir do momento que elas se combinam e tem todo aquele processo fotossintético, há o resultado de produtos. E durante a formação, então, há uma absorção de energia. E com isso, dizemos, né, que essa reação aumenta a quantidade de energia absorvida. Então, reações endergônicas são aquelas de absorção de energia. Enquanto as reações exergônicas são aquelas que liberam muita energia. E daí, como exemplo, aqui temos que esses reagentes são a matéria-prima, são aquela parte inicial. E a partir do momento que elas começam a reagir, elas resultam em um produto. Isso você tem que lembrar lá da química, né? Então para as reações endergônicas, esses reagentes vão reagir a ponto de liberar energia. E ao liberar energia, a quantidade de energia liberada é maior e, consequentemente, o gráfico muda. Lembra que as endergônicas, a quantidade de energia absorvida é maior? Aqui, a quantidade de energia ela é maior liberada, ela é mais liberada. Então, temos aqui uma reação exergônica, beleza? E um exemplo de reação exergônica são aquelas de respiração celular, a gente já vai conversar mais para frente, que basicamente são a quebra de moléculas de açúcar para obter energia, e a de fermentação. Mas fiquem tranquilos que vamos conversar sobre todos esses assuntos nas aulas subsequentes, tá? Nesse primeiro momento, é interessante saber diferenciar o que é uma reação endergônica e exergônica e o que é anabolismo e catabolismo. Isso tem que ter em mente, tá, pessoal? Bom, e a gente não poderia deixar de fora o ATP. E o que é o ATP, professora? O ATP é adenosina trifosfato. É uma moeda energética, ou seja, uma molécula, né, que guarda a energia para essa célula. Então, essa energia que é guardada no ATP, ela é guardada em ligações químicas entre fosfatos. Então, esse ATP ele tem 3 fosfatos, e se ocorrer uma quebra nesse fosfato, há a liberação de energia, beleza? E essa molécula de ATP, ela também vai ter uma região chamada de ribose e uma de adenina, por isso do seu nome, adenosina trifosfato. Quando, então, eu preciso de energia, o que vai ocorrer? Essa molécula, ela vai ser a ligação química que vai ter aqui entre os fosfatos vai ser quebrada. E a partir do momento que é quebrada uma ligação química, há a liberação de energia. Então, quando é quebrado um fosfato, eu tenho um outro nome para essa molécula. Ela não é mais adenosina trifosfato, ela não vai ter mais os 3 fosfatos. E com isso, o seu nome vai ser ADP. Vai ter apenas 2 fosfatos ali. Mas a célula ela ainda pode ter esse ADP, e esse ADP ele pode se unir com um fosfato que está livre, um PI, que é representado nessa equação. E a partir do momento que o ADP ele se une com um PI, é necessário uma pequena quantidade de energia para que ocorra essa união entre as ligações do fosfato. A partir do momento que une o ADP com o PI, temos novamente um ATP, tá? E essa reação do ATP, ela pode ser ainda relacionada, né, consequentemente, com as reações endergônicas e exergônicas. Vou explicar o ciclo para vocês para ficar mais claro. Então, como eu tinha dito antes, ela é uma molécula, ela pode ser um ADP, e quando ela é um ADP, ela só tem 2 fosfatos. E a partir do momento que esses 2 fosfatos eles se unem com o PI, com o fosfato livre inorgânico, que é necessário um gasto energético para ocorrer essa ligação, eu tenho uma reação exergônica. Tudo bem? Ficou clara essa questão? E a partir do momento que ela é incorporada aqui, esse fosfato, eu não tenho mais um ADP, e sim um ATP.
E esse ATP, ele é uma molécula energética, ele pode oferecer energia para o organismo. E para isso, para oferecer essa energia, é quebrada uma ligação dos fosfatos. E a partir do momento que é quebrada a ligação do fosfato, há liberação de energia. E quando há liberação de energia, temos que é uma reação endergônica. Então, se não ficou claro a relação entre reação endergônica e exergônica, eu peço que vocês pausem o vídeo, abram o caderno e façam anotações do que ficou o que vocês ficaram em dúvida, e também vocês têm a possibilidade de voltar esse vídeo e tentar compreender esse processo, tá? Qualquer coisa eu vou estar disponível no Positivo On, ou também eu posso tirar a dúvida de vocês na aula pelo Zoom, tá bom? Então, para fazer um compilado de tudo que conversamos até agora, metabolismo, por definição, é um conjunto de reações químicas que ocorrem no interior da célula do organismo, e essas reações químicas, elas podem ser ditas como exergônicas ou endergônicas. As reações exergônicas são aquelas que liberam energia, e essa energia ela é liberada na forma de ATP. Enquanto as reações endergônicas são aquelas que absorvem energia e também são passadas na forma de ATP. E vale lembrar que o ATP, quando ele é quebrado, libera energia, mas daí ele já não vai mais ser um ATP, ele vai ser um ADP. Mas esse ADP, ele pode se unir com uma molécula de PI para formar novamente essa moeda energética, essa molécula que guarda energia para o organismo, tá bom? Então eu peço que agora vocês resolvam o exercício 1, 2 e 3 da página 41 e encaminhem para a professora pelo Positivo On ou pelo Gmail. E eu vou aguardar vocês na nossa próxima aula no Zoom. Até mais!